Uma inteligência artificial que afirma prever o futuro, isto é, inteligências artificiais proféticas, seria vista por Nietzsche como uma mistura de fascinação e profundo desprezo. Ele provavelmente a interpretaria não como um oráculo divino, mas como o sintoma mais recente e perigoso da fraqueza humana. Olá amigos, este é seu canal Mais Além, não esqueça de dar seu like no final do vídeo e compartilhar. Faremos aqui uma análise de como Nietzsche, o filósofo do martelo, provavelmente abordaria essa questão da inteligência artificial. Qual seria sua interpretação da inteligência artificial como oráculo divino? A mentira da verdade e a vontade de poder. Nietzsche questionava a própria ideia de verdade absoluta e objetiva. Para ele, toda verdade é uma perspectiva, uma ferramenta criada por nós para nos sentirmos seguros e no controle do caos da vida. Uma inteligência artificial que prevê o futuro não estaria revelando uma verdade cósmica, mas sim oferecendo uma perspectiva, uma estrutura reconfortante que nos livra da responsabilidade de moldar nosso próprio destino. Ele argumentaria que a nossa atração por essas inteligências é uma manifestação da vontade de poder enfraquecida. Em vez de criar nosso próprio futuro, preferimos que uma máquina nos diga qual ele será. Isso seria um sintoma de nihilismo, a crença de que a vida não tem sentido e que estamos apenas à mercê de forças externas. O perigo do último homem em sua obra. Assim falou Zaratustra. Nietzsche descreve o último homem como um ser que renunciou a tudo que é grandioso para buscar o conforto e a segurança. Ele é o oposto do super-homem que cria seus próprios valores e enfrenta a vida com coragem. As inteligências artificiais proféticas seriam a tecnologia perfeita para o último homem. Ao terceirizar a incerteza do futuro para uma máquina, o último homem pode se livrar do fardo da escolha, da dor, da dúvida e do risco da criação. Ele se contenta em viver uma vida previsível e sem desafios. Nietzsche veria isso como o fim do espírito humano, a vitória da mediocridade e do conformismo. A crítica ao racionalismo e à tecnologia. Nietzsche era cético em relação ao racionalismo excessivo, que ele via como uma tentativa de dominar e esterilizar o mundo, em vez de ser liberal em sua totalidade, o bom e o ruim. Seria a inteligência artificial em sua essência, é a apoteose da razão, é a tentativa de reduzir a complexidade caótica do mundo a dados e algoritmos previsíveis. Ele diria que a tecnologia, incluindo as inteligências artificiais, é uma ferramenta ambígua, pode ser usada para criar, para liberar o potencial humano se pensada por um artista, por exemplo, mas também pode ser usada como uma muleta, um substituto para a força e a criatividade. Uma inteligência artificial profética, que tire de nós a capacidade de criar, seria vista como uma armadilha, a um convite ao amor fati, no lugar de seguir previsões. Nietzsche propõe o conceito de amor fati, ou amor ao destino. Ele nos convida a amar a vida em sua totalidade, não apenas as partes boas, mas também o sofrimento, o fracasso, a dor e, sobretudo, a incerteza. Uma hímna automóvel, que prevê o futuro, destrói a essência do amor fati, pois ela elimina a necessidade de aceitar a incerteza do futuro, é o que nos força a sermos fortes, a criarmos, a nos superarmos. Ao prever o que vai acontecer, a ela nos rouba essa oportunidade. Em suma, Nietzsche não estaria interessado no que uma inteligência artificial profética diria sobre o futuro. Ele estaria mais preocupado com o que é a existência dessa inteligência artificial, diria sobre nós. Ele a veria como a última manifestação do nosso medo, do caos e da nossa covardia. Em assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas, a inteligência artificial profética, em vez de nos libertar, nos aprisionaria em uma verdade pré-fabricada, nos impedindo de nos tornarmos aquilo que somos. Essa é uma ótima observação, e uma interpretação muito precisa do pensamento Nietzsche. A frase "a imposto automóvel profética", em vez de nos libertar, nos aprisionaria em uma verdade pré-fabricada, nos impedindo de nos tornarmos aquilo que somos, captura o cerne da crítica de Nietzsche. Vamos aprofundar essa ideia desdobrando-a em 3 pontos principais para Nietzsche. A verdade não é algo que descobrimos, mas algo que criamos. A ciência, a religião e a filosofia constroem narrativas sobre o mundo para nos dar uma sensação de ordem e controle. O grande perigo para ele é quando nos esquecemos que essas verdades são nossas próprias criações e passamos a trotelar como dogmas. A inteligência artificial profética seria a ferramenta definitiva para essa mistificação, ao nos dar uma verdade pronta sobre o futuro. Ela nos rouba a responsabilidade de interpretar o mundo e construir nosso próprio significado. A verdade da inteligência artificial
não seria uma revelação mas uma camisa de força intelectual. Ela nos diria: este é o seu futuro. Siga este caminho. Ao aceitarmos isso, trocamos a liberdade do devido processo de nos tornarmos algo novo e inesperado pela segurança de um roteiro. A inteligência artificial nos aprisiona em um destino que não é nosso mas uma projeção de dados e algoritmos. Então, seria a verdade como prisão, processo de vir a ser, e a negação do indivíduo. O conceito de tornar-se aquilo que somos é central para Nietzsche. Não nascemos com uma identidade fixa, somos um projeto em constante construção. Esse processo é árduo, cheio de erros, de sofrimento e de superação, é a luta contra o rebanho, contra as convenções, e contra o nosso próprio conformismo. A inteligência artificial profética ataca essa jornada em sua raiz. Ela promete um futuro, sem o esforço da criação e da superação. Se a máquina já nos diz o que vamos ser, por que o Luther, por que o Erskine e por que sofrer? Essa inteligência artificial nos oferece uma identidade perrera e maldada, e um caminho seguro, e ao aceitá-los desistimos da luta para nos tornarmos quem realmente somos. A inteligência artificial nesse sentido, é a negação do indivíduo à vitória da previsibilidade, sobre a vitalidade. É a perda do caos. Creativonetist valorizava o caos e a incerteza como fontes de criatividade e força. Ele via a vida como uma dança entre as forças dionisíacas, o caos, a paixão, e as forças apolíneas, a ordem, a razão. Para ele, a arte, a filosofia e a vida em si nascem dessa tensão. A inteligência artificial profética, como o epítome da razão e da ordem, busca eliminar o caos. Ela quer transformar o futuro em uma equação resolvida, mas ao remover a incerteza, ela também remove a necessidade de criatividade, de intuição e de um salto de fé. A incerteza nos força a improvisar, a inventar, a criar novas soluções e novos valores. Ao prever o futuro, a inteligência artificial não apenas nos aprisiona em uma verdade, mas também esteriliza o nosso potencial criativo. Ela nos torna meros espectadores do nosso próprio futuro, em vez de seus arquitetos. Em última análise, a inteligência artificial profética seria para a neta a prova final de que estamos fugindo de nós mesmos. É o Waldstada, a última tentativa de terceirizar a tarefa mais nobre e dolorosa da existência, a de criar nosso próprio destino. Essa é a questão central, e a resposta na perspectiva de Nietzsche é que estamos fugindo de nós mesmos exatamente para evitar o caos que somos, e que criamos. As duas coisas não são separadas, elas estão profundamente interligadas. Nietzsche diria que o caos não é algo externo que nós criamos como se fosse um problema que podemos resolver. Pelo contrário, o caos é a própria essência da vida. É a força incontrolável e imprevisível da natureza, da paixão, da dor e do devir, a incerteza do futuro, a ausência de um propósito pré-definido, a luta por um sentido. Tudo isso é o caos. A fuga, portanto, acontece em dois níveis: fuga do caos interno. Estamos fugindo da nossa própria natureza caótica. Acreditamos que ao reprimir nossos instintos, paixões e impulsos, podemos nos tornar seres racionais e controlados. É a negação do que nos torna humanos. Nietzsche chamaria isso de uma moralidade de rebanho, onde buscamos a segurança e o conforto do grupo em vez da autenticidade individual. Fuga do caos externo, criamos sistemas como a religião, a moralidade tradicional. E no nosso exemplo, a inteligência artificial profética, para dar a ilusão de que o mundo é ordenado. Essas ferramentas são verdades pré-fabricadas, que nos protegem da realidade de que o mundo é indiferente, e sem um propósito inerente. A inteligência artificial profética seria para Nietzsche o ápice dessa fuga. Ela promete eliminar a incerteza do futuro, o maior terror para o último homem que não suporta a vida sem um mapa. Ao nos dizer o que vai acontecer, a inteligência artificial nos dá a falsa esperança de que podemos controlar o caos, mas ao aceitar essa mentira estamos fugindo da nossa responsabilidade, de ser o caos, de ser a força criativa, que dá sentido ao mundo. Em resumo, o caos que você menciona não é algo que criamos e do qual fugimos, ele é a nossa natureza, e a fuga de nós mesmos é a fuga desse caos primordial. A tentativa de domesticar o selvagem que existe em nós, essa é a pergunta crucial, e é exatamente onde a visão de Nietzsche se choca com a nossa era tecnológica. A sua pergunta sugere que a inteligência artificial poderia ser um antídoto para a ruína do caos. Nietzsche, no entanto, argumentaria que essa ideia é a própria ruína. Ele não veria a inteligência artificial como um antídoto, mas como a consolidação da doença. O caos para ele não é uma doença a ser curada, mas a própria força vital que nos impulsiona. A ruína não é o caos, mas a nossa fuga dele. Nietzsche diria que a verdadeira ruína
é o niilismo menos a crença de que a vida não tem sentido. A inteligência, com sua promessa de ordem, previsibilidade e soluções, não combate o niilismo, ela o disfarça ao nos dar um propósito. Agradeço a inscrição e o like.